Muy buenas tardes, un saludo al misionero Muito Miguel boa Bermúdez tarde, uma Marín, saudação ao missionário Miguel Bermudes allá Marim, en lá Monterrey, em Monterrey, México, no y también México, e também allá en Almagre, Veracruz, lá México, em Almagre, congregación allí Veracruz, no que México, pastora el lá na reverendo congregação Benjamín que pastoreia o Beatriz, reverendo Benjamin en donde se Beatriz, encuentra el reverendo Andrés Cruz onde Gallegos está o reverendo Andrés Cruz y todos los Gallegos ministros allí presentes, e nuestro hermano todos reverendo os Margarito ministros lá también, presentes, y nosso demás irmão ministros Margarito também, e os de outros toda esa ministros región, de toda essa y região también ou área. E los que também están allá en Santo Domingo, República aqueles que Dominicana, estão lá em Santo Domingo, República junto al Dominicana, reverendo Ramón Abreu y junto demás com o ministros allí reverendo Ramon presentes, y Abreu e os colaboradores y outros ministros colaboradoras, lá presentes e colaboradores e y colaboradoras. también E também allá en el sur occidente de Colombia, lá no sul ocidental da en Colômbia, Popayán, Cauca, em Popayán, Cauca, en la congregación allá del reverendo Darío na Villegas, congregação de lá do reverendo estão Darío reunidos. Villegas, onde estão reunidos. me dijeron desde temprano y ya van a seguir Me hasta la falaram noche. desde cedinho e E vão está continuar os por irmãos toda a também noite, de pela Darío, noite. o irmão Também estão os reverendo irmãos Mauro, Darío, nosso Mário, irmão reverendo Carlos, Mauro, e Mário, demais reverendo ministros, Carlos e os outros ministros, hermanos y hermanas, irmãos e e também irmãs, el e também reverendo o Ivan reverendo, Sarmiento também, engenheiro Ivan y Sarmiento demás e os ministros outros ministros lá presentes. en el libro del Apocalipsis, No livro do Apocalipse, en el capítulo no capítulo 19, verso 11, versículo 11, nos dice nos las Sagradas diz: Escrituras, as Sagradas Escrituras. entonces vi el cielo abierto, Então vi o céu y aberto, aquí un caballo blanco, e eis aqui um cavalo montaba se branco, llamaba Fiel e y aquele que o Verdadeiro, montava chamava-se e com Fiel e justiça juzga e Verdadeiro, e peleja. com justiça Seus olhos julga eram e como peleja, llama de fuego, luta. e Seus havia em olhos sua eram cabeça como muitos chamas de diademas, fogo, e havia na sua e cabeça tinha um nome escrito que ninguém muitas conhecia, diademas, e senão tinha um ele nome mesmo. escrito que ninguém E conhecia senão ele mesmo. E estava Estava vestido com uma roupa tingida em el sangue, e o Verbo seu de nome Deus. é o Verbo de E Deus. E os exércitos celestiais, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, lhe seguiam em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei de Reis e Senhor de Senhores. O Espírito Santo encarnado realizando a obra final, a última obra. Podem sentar-se por uns minutos. Nos diz na mensagem A Porta à Teofania, ou para a Teofania, que foi pregada em 23 de janeiro de 2010 em Bogotá, na Colômbia, nos fala: e assim continua enumerando 12.000 selados de cada tribo. Vejam, só esse anjo mensageiro, que, como lhes tenho falado em muitas ocasiões ou vezes, é um profeta dispensacional. O último profeta dispensacional será aquele que pode realizar, fazer esse labor, esse trabalho. Somente esse último profeta pode realizar esse labor, essa obra.
e é o profeta mensageiro da dispensação do reino, o qual ele está realizando neste tempo final, está fazendo uma obra muito importante. Primeiramente no meio da igreja e depois ao povo hebreu, para o povo hebreu, ou seja, ele virará para o povo hebreu, os hebreus o verão entre os gentios, porque é no meio da igreja, porque a igreja está no ponto de ser raptada, ele vem por ela, portanto, aí é onde o povo hebreu o verá. Continua dizendo por quê? Porque não será ele de si mesmo, por si mesmo, que estará realizando esse trabalho, senão que é o Espírito Santo, o selo do Deus vivo que estará nele. Estará operando através desse mensageiro, e o trabalho, o labor de chamar e juntar 144 mil, vamos ver realizado, feito, e todos compreenderemos que não foi um homem, senão o Espírito de Deus que estava nesse homem, realizando, fazendo essa promessa, cumprindo essa promessa. Agora vejam que, em primeiro lugar, ele está realizando, fazendo no meio da sua igreja uma obra muito importante, da qual quando o reverendo William Branham nos mostrou onde ele falou desse tempo de Ananias e Safira, onde ele nos fala no livro de citações que não entraria pecado nela, não entraria. Vamos a buscarla por aqui. Vamos buscar isso por aqui. Página 60. Página 60. Página 61. 61, página 61, parágrafo 528. Nos diz: eu muitas vezes tenho querido, desejei entrar numa igreja, eu tenho desejado profundamente ver isso. Eu suponho que onde eu poderia entrar pela porta de trás, pela porta da frente, onde quer que fosse a porta, olhar através de uma audiência e ver uma igreja perfeita, totalmente em ordem. O pecado não poderia ficar aí nela, não. O Espírito o chamaria, o levaria para fora. Vê? Ele não podia ficar mais. Tal como Ananias e Safira, vocês não poderiam fazer isso. Não haveria pecado nesse grupo. Agora, olhem a obra que o Espírito Santo está realizando, onde o irmão Branham aqui nos está falando que é tal como nos dias de Ananias e Safira, onde ali estava o Espírito Santo operando através de Pedro, dos apóstolos, e o líder lá era Pedro, e se estava realizando, se fazendo o começo dessa dispensação da graça se realizando, mas era a obra do Espírito Santo. Agora, é o Espírito Santo na dispensação do reino, da qual o irmão Branham nos falou dela e nos disse que esse Espírito Santo que nós temos, vê por quê? Porque o Espírito Santo esteve no meio da igreja desde o dia de Pentecostes até aqui ou até hoje, e esteve se manifestando em cada anjo mensageiro, operando no meio do povo, mas iria chegar um tempo onde esse Espírito Santo, que estava realizando essa obra em cada era, se faria carne
E ele nos fala aí, e notem vocês, página 134 do livro dos selos, quando este Espírito Santo que nós temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Agora vejam que para a dispensação do reino, o Espírito Santo é quem também estaria realizando, fazendo essa obra. Não o homem, senão o Espírito Santo. É a obra para que a igreja obtenha e preencha todos os pré-requisitos e as cláusulas para obter a promessa de sua transformação. Da mesma forma como existiam os pré-requisitos para receber o novo nascimento, agora olhem, também na mensagem, uma porção da mensagem Vem e Vê, nos fala o nosso irmão William, que foi pregado em 31 de janeiro de 1975 em Ponce, Porto Rico, nos fala, e agora sabemos que estamos esperando o rapto, mas antes do rapto tem de vir a transformação, e antes da transformação tem de vir o revestimento, a plenitude sobre nós. E antes de vir a plenitude, tudo tem que estar no seu devido lugar, em ordem, na ordem correta. Tudo tem que estar na ordem certa, correta aí. Vê? Tudo tem que estar em ordem, para que Deus possa cumprir no meio da igreja essas promessas. E é o Espírito Santo que está tirando todo erro, todo pecado, tanto do indivíduo ou da pessoa como da igreja, tanto da igreja como do indivíduo, para Deus morar na igreja e nos indivíduos, nas pessoas em toda a sua plenitude, como Ele prometeu. Esvaziar-se ou derramar-se nesses vasos, nos quais a morada de Deus, a presença de Deus, a essência de Deus, o ser, possa obrar, trabalhar através desse instrumento, desse Filho de Deus, desse Filho dele. Agora vejam a importância, quão importante é a obra do Espírito Santo hoje, no meio da igreja, antes que o povo hebreu o veja. Eles, quando eles o vejam, vai ser tal como Jacó, que não vão querer soltá-lo. E muitas vezes nós escutávamos o irmão William, que falava dele, enquanto ele estava falando disso, enquanto ele estava no seu ministério todo, pensávamos que tudo iria se cumprir nele iria se cumprir tudo isso. Agora vejam que os crentes em Deus, no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, até mesmo aqueles que não têm ou não receberam a mensagem, eles sabem que Deus sempre opera através de um ser humano. Ele nunca mudou essa forma ou fórmula. E quando Deus leva deste planeta Terra o instrumento que ele esteve usando, essa pessoa já vai-se parte do meio do mundo, da sua família, da igreja, se ele ministrasse aí, e ele espera, aguarda na sexta dimensão, onde ele descansa dos seus labores, dos seus trabalhos. E tem a promessa de uma ressurreição, na qual nela obterá o seu corpo eterno e glorificado, como líamos isso no domingo. Seu mensageiro, com o grupo que está vivo hoje nesta terra, lhe dá algo para fazer nesses diazinhos, certamente o mensageiro com seu grupo, Paulo, pôs o exemplo de Paulo, certamente vai estar à disposição para fazer esse labor, esse trabalho, mas a guiança e a direção e a liderança ou liderato vai ser através desse mensageiro que Deus tem na terra, vivo.
Porque vejam vocês, já quando ocorre ou acontece essa ressurreição, na qual Apocalipse 11 chega a cumprimento nela, ele primeiro, tal como Jesus foi o primeiro lá e depois ressuscitaram os santos do Antigo Testamento, o primeiro lá foi Jesus, ele primeiro será esse instrumento no qual esses ministérios Deus os tinha tido ou esteve operando enquanto estava vivo. Lembre-se que esse corpo não será enterrado, esse corpo. Portanto, é o único mensageiro na face da terra ou de toda a terra que não será enterrado, sepultado. O primeiro esteve em uma cova por 3 dias. Porém, ao não ver que tinha ressuscitado, não foi visto. Vocês já sabem dessa história, talvez nesses dias nós falaremos um pouquinho mais de tudo isso, ou muito mais de tudo isso, mas vejam vocês que não aconteceu, ou não passou de 4 dias, como passou Lázaro, como Lázaro passou. E será esse instrumento será quem cumprirá essa promessa, essa escritura de Apocalipse 11, que estando vivo, já no fim desse ministério em carne humana, o matam no final, porque o diabo é um assassino, o diabo, e estará muito, mas que muito feroz, por destruir o programa divino, a obra divina que ele está realizando, fazendo no meio da sua igreja, porque ele não quer que nenhum ser humano obtenha ou tenha vida eterna. Ele não quer que nenhum filho de Deus seja perfeito. O diabo nunca tem querido a perfeição, nunca quis a perfeição. Ele é um pervertedor e ele o que deseja é que todos os seres humanos tenham falhas, tenham erros, tenham pecado. A ele lhe agrada o pecado. E ele, quando ele ouve o Espírito Santo falar de santidade, isso o faz se aborrecer cada vez mais e continuará buscando a forma, o jeito para destruir a boca de Deus. O instrumento que Deus esteja usando para tentar calar a boca dele, para que ele não continue falando essa preparação para o povo, para esses escolhidos, para que eles continuem se preparando para a sua transformação. Toda obra que um ser humano faça contra da carpa, da tenda, do ministério, de tudo aquilo que Deus está realizando, fazendo, é obra do diabo. Tão simples assim. Porque não pode ser um escolhido de Deus aquele ou esse que deseja que não se cumpra as promessas divinas. Não se cumpram as promessas divinas. O que deseja isso. Agora vejam que o único que ressuscitará estando esses 3 dias ou por esses 3 dias e meio morto aí nesse corpo, porque lembrem-se que os filhos de Deus não morrem senão que dormem, mas para falar assim em termos ou com palavras que se entendam claramente ou de forma clara, vão matar. Esse corpo vai morrer e estará realizando uma obra na 6ª dimensão, onde lá acontecerá um juízo e depois desse juízo, diz Apocalipse 11, que o Espírito de Deus voltará a eles e diz Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 7. Quando tenham acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. Seus cadáveres estarão na praça da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi
foi crucificado nosso Senhor. Lembrem-se que isto é na Jerusalém atualizada. Agora, tudo isso, já quando o esteja realizando, cumprindo tudo isso no programa divino, tudo isso vocês já vão ver como é que é tudo isso. E os dos povos, tribos e línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados ou enterrados. Os moradores da terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e enviarão presentes uns para os outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os moradores da terra. Mas depois de 3 dias e meio entrou neles o Espírito de vida enviado por Deus. E se levantaram sobre os seus pés e caiu grande temor sobre aqueles que os viram. Vê? É o único que vai cumprir esta escritura, que depois de terminar o seu ministério, tal como aconteceu com Jesus. E lembre-se que é paralelo em tudo. Na primeira vinda, você não pode ver na primeira vinda Jesus sendo crucificado, depois ressuscitou, recebeu o corpo glorificado e então voltou a ser enganchado e colocado de novo na cruz. O voltaram a matar e voltou a ressuscitar no terceiro dia. Onde é que está isso na Escritura? É paralelo em tudo. E se é paralelo em tudo, vê como diz Hebreus aí que os homens... Vamos ver o que diz Hebreus, porque as pessoas que falam desse jeito assim, são faltos de entendimento, e pelo que se vê não conhecem as Escrituras, e como buscam justificarem a sua incredulidade, então começam a acrescentar e a tirar dela como Deus faz ou leva o seu programa de era em era e de dispensação em dispensação. Vai levando o seu programa a Deus. E nunca conseguem ver, porque como não são escolhidos de Deus para ver o cumprimento daquilo que Deus está realizando, fazendo, onde diz Hebreus, onde diz em Hebreus que morram uma vez. Isso está em Hebreus 9, vamos ver por aqui, ou no 8. 9, vamos ver. 9, 27 está. E da forma em que está estabelecido para os homens que morram uma só vez e depois disto o juízo. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos e aparecerá pela segunda vez sem relação com o pecado para salvar os que lhe esperam. Vejam que não podem colocar o irmão William voltando ou regressando para que realize o labor, o trabalho que a pessoa sabe no seu íntimo interior que tem que ser através de um ser humano. Porque, vejam, o povo hebreu está esperando um profeta. Porque eles creem nos seus profetas que eles creem. E quando perguntam para os hebreus como é o Messias ou o que será, ou quem será o Messias, lhe respondem um homem. Dizem um homem, ou seja, que eles não estão esperando outra coisa a não ser ou senão um homem. E já quando regressem, voltem, porque voltaremos a ver o nosso irmão William Souto Santiago, voltaremos a ver todos aqueles que partiram do nosso tempo, voltaremos a ver o nosso irmão Brana com o seu grupo, voltaremos a ver a todos os de Paulo Ireu, Martim Colombo, Lutero, Wesley, veremos todos eles, veremos toda a criação de Deus. Agora vejam vocês, eu estava buscando aqui por cima, onde o irmão William tinha escrito, por aqui por cima, que para ele seria o Messias, seria um profeta para eles, mas vejam vocês de que forma. Vamos ver aqui se é na 56 da 6b. Ele diz aí, o irmão Branham, ele diz aí na metade, mais ou menos, eu venho a Israel,
Isso é, os judeus querem ver o sinal de um profeta. Eles creem que o Messias será um profeta. Eles ainda creem nisso, que o Messias será um profeta. Deixe que o vejamos fazer o sinal de um profeta e o receberemos. E o receberemos. Oh, que coisa, isso ressoou no meu coração, justamente no tempo, justamente no mesmo chão onde o Espírito Santo caiu a primeira vez. Assim que então eu pensei, não seria maravilhoso se eu atraio como 1000 deles juntos e lhes digo, vão e tragam aqui um homem entre vocês, vejam se o Messias continua sendo profeta. E justamente nesse mesmo chão o aceitam ele como Salvador. Então eu peço a eles que levantem suas mãos e recebam o Espírito Santo. Que tempo! Sabem de uma coisa? Isso finalizará a dispensação gentia. O Evangelho irá aos judeus. Isso evangelizará sua gente com isso. Israel é uma nação, nós todos somos nações, mas Israel é uma nação. E algum dia o reino voltará, regressará a Israel. Agora, vejam vocês. Vamos ir para a 73. Também aí. Diz. E eles não sabiam, parágrafo 629. Eles não sabiam, parecia como um pássaro para eles. Eles nunca souberam nada a respeito dele. Assim que o sacerdote ficou lá fora e ele disse, escute, nosso profeta nos falou que seríamos levados de volta para a terra natal nas asas de uma águia. De uma águia. Ali estava esse pássaro, o aeroplano, e eles se foram. E eles disseram, buscando por um Messias. Eles não estavam buscando pela terra natal. Eles deveriam ver o Messias. Quando o judeu vai buscando isso, algo está perto, está próximo. Eles leram esse livro e eles disseram, nós cremos nos nossos profetas e nós cremos que o Messias vai ser um profeta quando ele vem ou vier. Disseram, se este é o Messias, então ele está vivendo. Deixe-nos vê-lo fazer o sinal do profeta e nós creremos nele. Que perfeita, que coisa perfeita. Eu gostaria de chamar a 5 a 600 deles juntos e dizer, vocês querem dizer isto? Vamos ver se ele está vivo, todavia vivo ou não. E nas mesmas terras onde seus pais o rejeitaram, agora recebam-o. O gentio está terminado, finalizado então nesse tempo. E aí é que ele escreve, o Messias será um profeta e o sinal. Agora, continua dizendo aqui onde nós tínhamos parado. Nesta mensagem que nós estamos lendo, a porta para a teofania, onde nos fala, portanto, esse é quem vai conquistar o coração dos hebreus, dos descendentes das 12 tribos de Israel. O vão amá-lo e vão se agarrar dele, tal como Jacó se agarrou do anjo de Deus, no capítulo 32, versículo 24 ao 32 do Gênesis. E não o queria soltar. E o anjo lhe dizia, solta-me, porque raia a alva, nasce o dia, ou seja, ele tinha que ir embora. Isso está no livro dos selos. Na página 358, onde nos diz 358 e 359. Preste atenção que com o tempo Jacó começou a sentir o desejo ardente de voltar à sua terra, e assim também é com Israel.
Jacó significa Israel, porque seu nome foi mudado, trocado. Ele saiu e obteve todo o dinheiro possível através do roubo, da mentira e de outras formas ou maneiras. Porque a ele não lhe interessava, não lhe importava de onde vinha e nem de quem era ou fosse. Mas depois ele começou a voltar à sua terra porque tinha esse desejo ardente. No caminho encontrou-se com Deus e o seu nome foi mudado. Mas nesse tempo ele estava muito preocupado porque temia Esaú que o estava perseguindo. E preste atenção no dinheiro, tal como será neste dia quando os judeus façam um pacto financeiro com Roma. Agora, Esaú não tinha necessidade do dinheiro de Jacó, como tampouco Roma necessita, porque Roma tem as riquezas do mundo nas suas mãos. Mas nós vemos que naquele tempo, naquele momento, quando ainda era Jacó, encontrou-se com Deus e estava passando por esse tempo de tribulação. Então Jacó lançou mão, ou se agarrou de algo real. Houve um anjo que desceu do céu. E escreve Moisés e Elias. O anjo é igual a Moisés e Elias. E Jacó manteve seus braços em torno do anjo, ou agarrados do anjo, e aí se manteve, ficou. E este anjo lhe disse: tenho que ir embora, já está amanhecendo. Irmão, o dia está por aparecer ou amanhecer, está por chegar. Mas Jacó disse: não vou te deixar ir embora se não me abençoes. Não podes partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação ou condição. Esses são os 144 mil ganhadores de dinheiro que têm sido tão desonestos com as finanças. Mas quando eles finalmente vejam a coisa verdadeira e a possibilidade de agarrar-se dela, aí estarão Moisés e Elias, amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados para fora. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Quão formosos! Esses dois profetas pregarão como João Batista lhes dirá: o reino dos céus está próximo. Israel, arrependa-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se de seus pecados e de sua incredulidade e voltem para Deus. Agora vejam vocês que o povo hebreu, vejam que quando o vejam, e disso na página 22, parágrafo 176, nos fala, e ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentem o mundo com suas pregações, agora vejam Apocalipse 11 aí, atormentem o mundo, e aí é que ele escreve os judeus, escreve Moisés e Elias e suas pregações atormentam. E aí também ele escreveu: os judeus verão a Cristo vindo pela noiva, mas não chegamos aí para ler isso do irmão Branham. Isso é um escrito do irmão William. Vocês já devem tê-lo aí nos seus livros. Aí estão essas duas testemunhas. Quando eles atormentem o mundo com as suas pregações e reúnam novamente os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os novamente para que creiam. Quando vejam a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem pela sua noiva. E mais embaixo, ele nos lia sempre aí a mesma coisa. Esses judeus vão ter o grande tempo de batalha antes da vinda. Agora, da perseguição, correndo-os novamente para a pátria natal, levando-os, os leva novamente como um monte de ovelhas ao Monte Carmelo, lá quando o Senhor Jesus Cristo vier pela sua noiva e eles o vejam, eles dirão: esse é quem temos esperado. Aí está ele, ele se levantará com saúde, curem suas asas. Agora vejam vocês que o povo hebreu estará vendo esse ministério no meio da sua igreja, e o Espírito Santo estará realizando, fazendo uma obra que é essa obra de fé, de rapto que os escolhidos estão recebendo. Porque ele diz que se necessita
Livro dos Selos, página... Vamos ver a 104. Diz: embaixo da 104, lá embaixo. Depois vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? Eu creio que através dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva para ter a fé de rapto, porque com o que temos agora não poderíamos subir. Tem algo que tem de vir para nos preparar, porque como estamos agora apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados desta terra. E veremos mais adiante, se Deus quiser, onde isto está escrito. Agora vejam que a igreja noiva está recebendo em primeiro lugar, ou primeiramente, essa fé de rapto. E aí, no meio dessa manifestação é que o povo hebreu o verá. Agora, essas poderosas asas, que são os ministérios de Moisés e Elias, do qual disse o irmão Branham falou no livro de citações, na última citação das últimas, onde ele fala de que nós seremos levados sobre as asas na página 168 do livro de citações. Aí tem o parágrafo 1496, porém, não é essa que eu estou buscando. Vamos ver se nós achamos ela por aqui. Que é a que diz ou fala... Aqui está, a da 14A. Busquem na página 14A. É na 14A, o parágrafo 144. E diz assim: que façamos o que possamos enquanto é de dia, e algum dia haverá as asas de uma águia. E diz Moisés e Elias. Escreve Moisés e Elias. As asas de uma águia branca baixarão, descerão, e ele nos levará. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E escreve: o rapto é igual águia, águia branca, o rapta. Agora olhem a importância desse ministério que Deus está operando no meio da sua igreja em uma forma tão simples que o irmão Branham havia avisado o povo, alertado o povo que se não vigiassem, lhes passaria despercebido, em branco. Agora olhem, continua dizendo o nosso irmão William, nesta mensagem que nós estamos lendo, diz: estará raiando a alva, nascendo a alva, no tempo em que os judeus o vejam, raiando a alva de uma nova dispensação, um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial, ou milenar. Na página 41, parágrafo 334, nos fala aí o reverendo William Branham: José, quando viu o pequeno Benjamim, o rapaz Benjamim de pé lá, esse é o seu irmão menor, ele viu o menino Benjamim, agora tão jovem,
Lá, as tribos da terra, os judeus, retornam aí onde haverá 144 mil deles de pé aí para receber a Cristo quando vejam vir. E eles dirão: eis aqui, este é o nosso Deus, em o qual temos esperado, ou em quem temos esperado. Então verão as suas feridas, de onde vieram estas? E ele dirá: na casa de meus amigos, e chorarão e se lamentarão, cada família, as tribos de Davi, de Neftali, se separarão todos, cada família se separará, e eles lamentarão quando vejam de pé no ar aquele que traspassaram. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E escreve aí: os judeus verão a Cristo vir e dirão: este é o nosso Deus. Ele tinha escrito do lado aí a oração, diz: ó, José, quando viu o pequeno Benjamim, disse: José, escreveu do lado, José. Agora continua dizendo o nosso irmão William: portanto, neste tempo final é que o vão ver. Jacó não soltava o anjo, e assim será que vai ser com os judeus, ou seja, com os hebreus, quando vejam esse anjo mensageiro no último dia, em quem estará o mesmo próprio anjo que abençoou a Jacó, ou seja, o anjo do pacto, o Espírito Santo, a estrela resplandecente da manhã, estará operando através desse mensageiro dispensacional, e estará cumprindo aquilo que foi prometido para este tempo final. Deus, através do seu Espírito, estará obrando, trabalhando de acordo ao que ele prometeu. Na página 7 também nos fala aí, do parágrafo 54, nos fala deste labor ou trabalho que o Espírito Santo estaria realizando a favor do povo hebreu. Olhem, diz: quando 144 mil se sobressaiam de reticências, e um destes dias algum divino, santo ungido profeta de Deus, irá até lá com sinais e milagres. Esses judeus dirão: isso é o que eu estou buscando. Sim, Senhor. E Deus batizar 144 mil judeus, e o rapto virá. A era gentia cessará, e as bombas atômicas cairão e tirarão o mundo, e a igreja gentia será raptada para estar de pé lá na presença, aí na presença de Deus. E escreve: a era gentia fechada, Moisés e Elias e os 144 mil, e o rapto virá. Agora vejam como põe tudo, coloca tudo em um pacote. Veja, como se tudo fosse junto, estivesse junto, mas tem uma ordem estabelecida e tem uma série de eventos que vão sendo cumpridos até chegar nesse momento, a esse momento em que o rapto aconteça. Antes do rapto, como lemos aí, há uma ordem estabelecida por Deus, onde, primeiro, vejam, antes do rapto tem que vir a transformação, antes da transformação tem que vir o revestimento, a plenitude sobre nós, e antes de vir a plenitude, tudo tem que estar no seu devido lugar, na ordem correta, tudo tem que estar aí. Vê que tem uma ordem estabelecida e uns pré-requisitos. Agora, e nenhuma outra pessoa, eu retornei para a mensagem de novo, voltei, o da porta para a teofania, da porta à teofania, e nenhuma outra pessoa poderá realizar a obra que Deus prometeu fazer no último dia, a não ser Deus através do seu Espírito por esse mensageiro dispensacional, tão simples assim. Vê quão simples? Por quê? Porque não pode nenhum ministro que não tenha esses ministérios, nem nenhuma pessoa dizer: não, eu posso ir até lá, ou eu posso dar a fé de rapto para os escolhidos, ou eu posso fazer isto e outra coisa. Se não tem ou tiver esses ministérios, está se metendo num grande problema, numa posição que não lhe cabe, não lhe toca. E tudo aquilo que falou o reverendo William Branham, e tudo que falou o nosso irmão William, de todos aqueles que se levantariam contra, ou se levantam contra, usurpando a posição de um profeta, isso é morte espiritual, e depois morte física em corpo, espírito e alma lá depois do milênio. Porque tudo isso, o cumprimento pleno de tudo isso é agora. Era parcialmente em cada era daqueles ministros que se levantavam contra o mensageiro de cada era.
E também o vemos lá no tempo de Moisés, quando Datã, Abirã e Coré se levantaram contra Moisés. A terra abriu-se e os engoliu, os tragou, os engoliu. Vejam que tudo isso estava mostrando que também neste tempo final seria cumprido ou fosse cumprido. Quando você escuta o irmão William falar de pessoas que se levantaram, estavam se levantando lá naquele tempo que ele falou isso, que se levantariam mais adiante, mais na frente, usurpando a posição de um mensageiro dispensacional e muito mais, esse da dispensação do reino, ele estava advertindo, avisando que isso é morte espiritual, mesmo que a pessoa continue vivendo ou viva. Portanto, usurpar a posição do mensageiro que Deus tem neste tempo final, em carne humana, o Espírito Santo operando esses ministérios, todo aquele que se põe ou puser a usurpar essa posição ou falar contra do Espírito Santo encarnado tem e terá graves problemas diante de Deus. Ele já os avisou, os advertiu, e se eu novamente os aviso e vos adverto neste tempo final, no tempo do Espírito Santo, obrando e realizando a obra deste tempo, a obra que corresponde à dispensação do reino. Os aviso. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William, e agora a porta da teofania, a porta para obter o corpo teofânico angelical é Cristo na sua primeira vinda. A porta para entrar e obter o corpo físico glorificado será Cristo na sua segunda vinda, na sua obra de reclamação, e Cristo estará na sua teofania, Deus na sua teofania, que é o anjo do pacto, manifestado no último dia, o desejado de todas as nações, o anjo do pacto. Agora vejam o importante que foi entrar por essa porta, que é Cristo na sua primeira vinda, para receber essa teofania. E para receber o corpo glorificado, se requer, é necessário entrar pela porta, que é Cristo na sua segunda vinda. Todo aquele que não entre ou entrar por essa porta, que não se vista, que não vai obter a transformação. Tão simples assim. Não vai obter o corpo eterno e glorificado. Agora, podemos ir entendendo e vendo o porquê, o motivo de que quando ele dizia que nem todos os nascidos de novo fariam rapto, olhem, tem pessoas que pensam que receberam ao Senhor e o receberam como seu Salvador, porém não obtiveram o Espírito Santo. Agora, existe um evento, um acontecimento que acontece, um evento que acontece numa pessoa que tenha recebido o Espírito Santo e outra que não tenha recebido ou não recebeu. É conhecimento. Um obtém o conhecimento, a revelação, e o outro não. Agora, para poder ver o que está por trás da porta, é necessário, é preciso crer nessa porta para poder abri-la e entrar e obter as bênçãos contidas aí. Se requeria entrar pela porta que é Cristo na sua primeira vinda para receber a promessa, que estavam as promessas que estavam por trás da porta, mas se tinha que crer naquilo que essa porta lhes iria dar a oferecer, mas havia um pré-requisito, tinham que crer na porta. E para entrar e receber, entrar pela porta e obter o corpo físico eterno e glorificado, vejam, é necessário entrar pela porta que é Cristo na sua segunda vinda, sob debaixo desses ministérios de Moisés e Elias, para obter essa promessa. Agora olhem na página 164 do livro de citações, parágrafo 14, 62. Aí nos diz, vamos ver aqui, não é este aqui, é o 14. Vamos ver. Este foi quando ele falou
de José. Mas tem um que diz... Vamos ir aqui. Esse extrato é bom que vocês tenham ele também aí perto. Bom, o mencionamos ele. Ele aqui, assim que nós colocamos aí como uma referência. Mas deve estar nestas páginas. Página 166, parágrafo 1484. Poderá pensar, a igreja poderá pensar que está olhando com seus próprios olhos a vivente palavra de Deus feita manifesta ou manifestada a promessa da hora nos últimos dias, olhando-a com seus próprios olhos, a vivente palavra sendo interpretada na forma natural. Deus entre nós. E escreve a palavra feita carne. E escreve a palavra, em cima também escreve a palavra da hora feita carne. Agora vejam vocês o que continua dizendo aqui o nosso irmão William, mas estará manifestando-se numa nova dispensação, introduzindo uma nova dispensação e estará usando um mensageiro dispensacional. Aí está o segredo para o último dia, o dia postreiro. Agora o segredo do último dia, vejam também na página 23, o parágrafo 190 nos fala. Ele está obrigado a apresentá-lo a você uma vez para que você esteja sem desculpas nesse dia. Apresentar-se uma vez. Agora vejam, não haverá desculpas neste tempo, porque Deus esteve e estará e continuará falando claramente, revelando todo esse mistério da sua vinda, se apresentando e dando-se a conhecer no cumprimento da promessa, e Deus realizando, Deus fazendo essa separação, essa segregação, e assim os escolhidos de Deus também serem juntados, colocados no alfolí, no celeiro da era da pedra angular, e serem preparados para receberem sua transformação, a adoção de seu corpo. E depois, a transformação, como nós estivemos vendo ontem, e isso é algo tão e tão grande e ao mesmo tempo é tão simples, que quando, se Deus nos permitir abrir esse mistério completamente ou inteiramente, aí entenderíamos muitas coisas, das quais também o inimigo poderia, vamos dizer, ou adiantar certas coisas que ainda não se deve realizar ou fazer, ou não podem ser realizadas, feitas pelo diabo, senão que num certo momento, ou num determinado momento, quando tudo isso já seja completamente aberto, ou esteja completamente aberto. Já aí, vejam, será uma etapa paralela ao tempo onde Judas chegou com todo esse exército para arrestar, levar Jesus. Desde que foi o momento onde foi dada a ordem de, ou vamos dizer aqui de uma forma moderna, a ordem da Casa Branca, uma ordem de prisão para Jesus. Ou seja, já era uma coisa ou algo que estavam buscando para arrestá-lo, levá-lo, ou seja, que tudo isso vai junto, segue junto. Por isso, tem coisas que ele me diz, isto não se pode dizer ainda, isto, não fales isso desse jeito, espera, não leias isto ainda, aguenta-te nisso, segura nisso, aguenta-te nisso, nisto aqui outro, porque é o Espírito Santo quem vai falando, à medida que o povo vai recebendo, e à medida que se vai aproximando esse momento onde se volta
voltará, se tornará completamente o Espírito Santo, se virará para os hebreus. Mas lembre-se que tudo é um entrelaçamento neste tempo no qual nós estamos vivendo. Destes corpos terrenos, terrestres, para os corpos eternos e glorificados. Assim como foi ou aconteceu o entrelaçamento dispensacional da dispensação da graça para a do reino, também dentro dessa dispensação do reino estamos nos entrelaçando nestes corpos corruptíveis e temporários, entrelaçando com esse novo corpo para começar essa etapa já eterna em nós, mesmo que a terra ainda, todavia, lhe restem 3 anos e meio e depois 1000 anos. Para então entrar em eternidade, os escolhidos entrarem em eternidade, começam em eternidade quando recebem o corpo eterno e glorificado, os escolhidos. Já entramos em eternidade no corpo teofânico. Porém, essa dupla porção, que é o corpo eterno e glorificado com a teofania juntos, ou juntas, vejam, isso já é entrar em eternidade totalmente. E entramos nesse entrelaçamento dentro desse começo ou início da dispensação do reino. Vejam que os primeiros que vamos estar sentindo em nosso ser, a esse ser divino, ao Deus Criador dos céus e da terra, somos nós. E você me dirá, mas como se pode sentir isso? Lembrem-se que Deus é eterno. Estaremos sentindo a presença de Deus nessa fase onde todavia nós ainda não a sentimos, senão que a estaremos experimentando sem limitações ou limites. Mas vejam vocês, essa presença de Deus, que é a que nenhum ser humano tem sentido ou sentiu, é a que sentiremos em toda essência do que é esse ser. Será um grupo de todas as eras do nosso tempo, de todas as eras e todos os santos experimentando essa eternidade em nossos corpos eternos e glorificados. Será algo muito glorioso. Agora, quando a pessoa tenta explicar tão semelhante bênção, tão semelhantes promessas, a gente fica muitas vezes sem palavras para poder descrever o que nos espera ou nos aguarda. É algo tão grande, que qualquer provação, prova, luta, batalha, enfermidade, doença, qualquer coisa que nesta terra se obtenha ou venha por um descuido, por coisas que, porque todavia somos imperfeitos ainda, estamos em corpos que adoecem, acontece catarro, qualquer doença, vejam, sofre catarro, qualquer doença, vejam, nada disso pode desanimar um escolhido de Deus, de tão semelhantes promessas que nos esperam, e vamos aprendendo a usar essa espada, a falar a palavra e vamos vendo como Deus vai operando no meio de cada um de nós, como indivíduo, como pessoa, e também a favor daqueles que oramos ou que pedimos e falamos palavra de bênção, porque estamos nos aproximando a essa perfeição. Portanto, temos que começar com nós mesmos, entre nós mesmos, e já quando vemos que todas essas coisas são passageiras, começar por nós mesmos, porque nos esperam grandes promessas, grandes bênçãos. Nós olhamos para nós, não olhamos para nós isso como uma dificuldade, senão como uma escada, um degrau, porque sabemos que nos resta pouco tempo nesta terra.
Vamos ler outra vez o parágrafozinho, diz, mas estará manifestando-se numa nova dispensação, introduzindo uma nova dispensação e estará usando o mensageiro dispensacional. Aí está o segredo para o último dia, como estava o segredo há 2000 anos atrás num véu de carne chamado Jesus, ou Yoshua, em quem Deus estava, o Pai, e estava o anjo do pacto, o Espírito Santo nele velado e revelado, feito carne. O Espírito Santo em um homem chamado Jesus, ou Yeshua, um jovem carpinteiro, um jovem, um homem da construção, que sentia e conhecia as lutas e sofrimentos das pessoas que vivem na terra e que têm que trabalhar fortemente para ter o sustento da sua família, mas era um príncipe descendente do rei Davi, mas se fez pobre para nos fazer ricos. Agora vejam como é que é paralelo em tudo, tal como disse o nosso irmão Branham na página 119 do livro de Citações, parágrafo 1058, nesse parágrafo aí já no fim dele, ou seja, nessa última oração. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor para a primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que será paralelo em tudo. E eu sei que será. É paralelo à primeira vinda do Senhor. Você quer ver como Deus estaria realizando e cumprindo a sua segunda vinda? Vejam como foi ou aconteceu na primeira. É paralelo em tudo. Foi para mim um privilégio grandioso poder enviar estas palavras de saudação sob este tema, o Espírito Santo encarnado, realizando a obra final, a última obra. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos que tenham reuniões esses dias, também podem colocar essas palavras. Além daqueles que já estão reunidos, que eu mencionei, eu falei no princípio, e os outros lugares que também certamente hoje estarão ou estão reunidos, mas demoraria muito tempo mencioná-los a todos, assim que todos estão saudados e que Deus abençoe a todos e lhes prospere espiritualmente e materialmente também, e lhes proveja tudo o que necessitam, precisam para todos aqueles que estão construindo, engrandecendo o auditório, construindo algum auditório ou comprando algum terreno também, que Deus lhes proveja tudo o que necessitam para esse labor ou trabalho. Lembre-se que é o Espírito Santo obrando, trabalhando no meio da sua igreja hoje neste tempo final. O Espírito Santo encarnado, realizando a obra final, a última obra. Que Deus abençoe e Deus os guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.